Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você esteja vendo a postagem desse vídeo, tá certo? Deixa eu me arrumar aqui direitinho. Opa, como sempre, em cada vídeo eu gosto de me apresentar, se é que você não me conhece ainda. O meu nome é Jaime Viana, eu sou mais um entre os milhares a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá certo? Eu quero ser rápido, direto e objetivo. Eu preciso falar com você sobre oração. Parece que a igreja esqueceu que a oração é a chave. Mas orar quer dizer uma palavra conjuntiva. Oração. Orar, em seguida agir. Agir a tal ponto de nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele, porque o mais tudo ele fará. Quando eu falo sobre oração, na verdade eu faço fazer valer as palavras do que está escrito no livro chamado Bíblia. O próprio Jesus, no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, ele conta-nos uma parábola a respeito de uma viúva, que ela ia todos os dias à porta de um juiz, um determinado juiz que era poderoso naquela cidade, e ela ia dizer a ele, sempre falar com ele, faça-me justiça, atende a minha causa. E aquele juiz indignado ouvia ela todo dia, ouvia ela comentar, mas um dia o juiz tomou uma decisão. Ele falou o seguinte: ainda que eu não tema a Deus nem aos homens, eu vou ouvir esta mulher porque ela está me importunando. Deus é bem melhor do que esse juiz. Deus é o juiz verdadeiro, o único, o Senhor absoluto. É por isso que ele nos convida a orarmos sempre, mas orarmos com os primórdios bíblicos, com um acordo da Bíblia. E entre as orações e a oração famosa, eu quero falar de duas orações. Primeiro, a oração padrão, que é a oração do Pai Nosso, que é uma declaração de total submissão, de total aceitação à palavra de Deus. Olha a oração do Pai Nosso que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então veja bem, é uma declaração total de aceitação. Não pode haver transformação se primeiro nós não o reconhecermos realmente na condição que ele é. O próprio Jesus, no capítulo 7, 38 do Evangelho de João, ele diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Talvez você até aqui tenha orado, tenha feito até as famosas campanhas e não tem recebido aquilo que você tem buscado, porque você não está se encaixando no plano correto de Deus. O plano de Deus é, primeiro, reconhecer em todo o teu caminho. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, que nós devemos buscar o Senhor, nós devemos buscá-lo. E o resto é completado, é consequência, mas primeiro, buscar o Senhor acima de tudo, buscar o Senhor, ou seja, orar. Ore ao ponto de você se tornar amigo de Deus. Você não está importunando a Deus quando você ora. Na verdade, você está fazendo se cumprir na sua vida aquilo que diz a palavra. Buscando aquele que é todas as coisas. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Clamar, glorificar, exaltar, reconhecê-lo. Isso talvez tenha sido um dos maiores problemas da igreja, porque quando nós nos reunimos muitas vezes num determinado local, nós somos templo, mas nos reunimos entre os irmãos. Eu não sou contra a reunião em igreja, não sou contra. O que eu sou contra é nós perdemos tempo com hipocrisia, com balela, com conversa fiada, com filosofia de homens, quando deixamos de nos unirmos para buscar o poder, buscar a palavra de Deus. Hoje é difícil você ver nas igrejas os cultos de oração. Quando é culto de quê? Culto de buscar bênção, culto de cura, culto de... Vai todo mundo, mas quando é culto de oração, você vê meia dúzia de gato pingado. Porque ninguém diz: Deus me conhece do jeito que eu sou. Meu irmão, esse é o maior argumento que o diabo tem usado. Um cristão, quando ora, não vou dizer crente, porque como diz Tiago 2,19, o diabo também é crente. Os demônios creem que existe Deus e eles estremecem. Mas quando o cristão ele deixa de buscar na fonte, buscar em Jesus Cristo, buscar no joelho, buscar na oração, buscar no jejum, está tudo perdido, meu irmão. Vamos viver um evangelho de teoria. Esse é que é o maior problema hoje. Por que os milagres não acontecem constantemente? O que aconteceu? Vamos fazer uma análise aqui. O que foi que houve? Jesus mudou? Não, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. E em Malaquias diz mais ainda: por isso que vós não sois consumidos, falando com relação à casa de Israel, porque eu, Senhor, eu não mudo.
Deus continua com as portas abertas. Apocalipse nos deixa bem claro: quem tiver sede, venha e beba. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água é o Espírito Santo, meu irmão. Quando a igreja deixa de orar, ela se torna o quê? Uma igreja fraca. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que não tem comunhão, não tem amizade com o seu Senhor, não busca nele, como disse Pedro, não busca nele a única fonte para resolver os seus problemas, para apagar a tristeza, para enxugar as lágrimas, para curar os enfermos. Esse é o Senhor. Olha o capítulo 5 do Evangelho de João, quando aquele homem que era 38 anos era paralítico. Ele está lá e ele dizia o seguinte: ele já estava praticamente vivendo só de aparência. Há 38 anos ele era uma pessoa paralítica e ele sabia que ele não ia ter condições de descer naquela água. Porque dizia que quando aquela água era agitada, quer dizer que um anjo agitava aquela água e o primeiro que ele descesse era curado. E Jesus pergunta a ele: você quer ficar são? Ele não disse a Jesus, eu quero, não. Ele falou: não, porque é difícil, porque antes que eu desça vai alguém desce antes de mim. Ou seja, era aquilo que ele conhecia em termos de amor de Deus. É que ele deveria fazer todo o esforço, fazer todo o sacrifício, quando a Bíblia nos diz que Jesus já fez o sacrifício por nós. Aleluia. Então vamos confiar. Se Jesus já fez, vamos fazer se cumprir em nós o que diz, sabe o que? Colossenses, que já ressuscitamos com Cristo. Vamos buscar as coisas que são de cima, aleluia. Vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Esse é o poder da igreja, é acreditar no seu Salvador, é acreditar que o Senhor Jesus, ele é poderoso para cuidar da sua igreja através do Espírito Santo, para direcioná-la, para buscá-la. Mas parece que a gente está esquecendo disso. Tem uma enfermidade, tem um problema, o desespero vem, começamos a olhar para o problema, achamos que o problema é maior do que o Deus que um dia nos livrou das mãos da condenação eterna. Agora eu penso, imagina, aquele homem, um rei, futuro rei de Israel, Davi, enfrentando um gigante chamado Golias. Quantos gigantes chamados Golias você tem enfrentado no dia a dia e você tem se acovardado, e você tem se escondido? Eu sou cristão, mas esse problema é maior do que eu. Meu irmão, não há nada maior do que o nosso Deus. Não há nada mais poderoso do que Ele. Antes de que as coisas existissem, foi o que Ele disse a Moisés: eu sou. Eu sou. O eu sou mandou você. Quer dizer, o Senhor nos mandou através de Jesus para anunciar as boas novas, para entrar, como diz Isaías 61, para entrar nas prisões, quebrar as cadeias e libertar aquele que está oprimido. A palavra de Jesus tem efeito quando nós acreditamos que esta palavra tem efeito. Falar o nome de Jesus só por falar não acontece nada. Foi o que aconteceu com aquela multidão, com aquela mulher que vinha seguindo Jesus e tinha um fluxo de sangue. Uma multidão apertava Jesus. Quantos não estavam cheios de problemas ali? Estavam esperando que o Senhor tocasse neles. Mas cadê o resto da comunhão? Ou seja, cadê o crer ou acreditar realmente? Mas aquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, ela diz o seguinte: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, aleluia, eu vou ficar sarada, eu vou ficar curada deste mal. E foi o que aconteceu, porque Jesus mesmo, ele acabou explicando aquela situação. A multidão oprimindo ele, apertando por um lado e por outro: Jesus, Jesus, homem que multiplica os pães, Jesus de Nazaré, aleluia. Mas a fé mesmo, a fé verdadeira, a fé direcionada não estava com aquele povo. Mas uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que pela lei deveria estar separada da comunidade, porque ela era imunda com aquele fluxo de sangue. E ela vai e ela toca na orla do vestido de Jesus. E Jesus para e diz: opa, alguém tocou em mim. Aleluia. Ô igreja, precisamos, gente, voltar a tocar pela fé, acreditar na palavra. Porque Jesus Cristo está às portas. E se nós não acreditamos em coisas simples, que Deus está conosco, como é que nós vamos acreditar que Jesus realmente vai voltar para buscar a sua igreja? E o final dessa narrativa que eu estou contando a você é que Jesus falou: alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu virtudes. Quer a virtude de Deus na sua vida? Começa a orar, começa a acreditar. Eu vou orar, o barulho, não quero nem saber. Eu vou buscar o Senhor, vou buscar aquele que transforma a minha vida, aquele que é o único que tem a palavra de vida eterna. Como disse Pedro,
no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 68. Tu tens a palavra de vida eterna. Então pronto, está aqui o segredo para a igreja voltar a ser vitoriosa, para a igreja voltar a deixar de ser uma igreja acanhada e passar a ser uma igreja refletindo o poder e a autoridade de Deus sobre a vida daqueles que estão em pecado, para que de vencidos se tornem mais do que vencedores, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado mesmo. Se puder, nos ajude, compartilha conosco, tá certo? Vamos anunciar, semear esta palavra sem placas de igreja, mas com a intenção de anunciar que Jesus Cristo está vivo e que Ele ainda é o Senhor sobre aqueles que o aceitam em espírito e em verdade, tá bom? Fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, graças a Deus.